E eu abro meu arquivo aqui, ó. Agora ele vai sair aqui o arquivo que já está aqui. Tá. Deixa eu só ver se ele está online, deixa eu só confirmar a hora que ele estiver conectando ao vídeo. Está online, já era, professor. Beleza, obrigado. Hein? A hora que você quiser começar a falar. Tá. Pessoal, boa noite. A gente vai estar vendo hoje a aula de acionamentos, né? O primeiro tópico que a gente vai estar vendo aí no primeiro período seria a transmissão por polias e correias. Então aqui a gente tem um breve exemplo, né, do motor elétrico, que no caso aqui ele vai ser um acionador. E aqui a gente tem um acionamento, no caso aqui para uma correia em V. Ok? Isso aqui é muito utilizado nas indústrias, independente do processo que a gente vai estar trabalhando, na parte de automação. Correia é um princípio muito utilizado para transporte e para acionamento ou ligação de uma mecânica para uma próxima mecânica, engrenagem para engrenagem. E aí a gente vai estar vendo uma breve relação sobre transmissão por polias e correias. As polias são peças cilíndricas movimentadas pela rotação do eixo do motor e pelas correias. Normalmente elas trabalham nesse conceito. As transmissões por correias e polias apresentam as seguintes vantagens. Possuem baixo custo inicial, alto coeficiente de atrito, elevada resistência ao desgaste e funcionamento silencioso. São flexíveis, elásticas e adequadas para as grandes distâncias entre centros. Então aqui a gente vai ver um caso aqui, que é a polia motora, sempre a gente vai estar vendo a polia motora e a polia movida, tá? Sempre num conceito de sistema mecânico, a gente vai estar falando em polia motora e polia movida, tá? O que é uma correia? Eu vou deixar uma descrição aqui. É um elemento da máquina que sendo movimentado por uma polia motriz, transmite força e velocidade à polia movida, ou é utilizado para transportar mercadorias, sendo um dos sistemas mais eficientes já inventado e pode ser usado em uma grande variedade de máquinas e aplicações. São divididas em dois grandes grupos. Correia para transporte, que no caso são transportadoras, isso é utilizada muito atualmente, parte de silos, parte de transporte de aeroportos, transporte marítimo, etc. Geralmente são largas esteiras utilizadas para transportar objetos e mercadorias. Correia de transmissão utilizados para movimentar acionamentos que exigem desde força, velocidade, sincronismo de movimento ou ambas. Então a gente vai estar vendo aqui, eu peguei algumas gravuras, né, de exemplos para a gente estar vendo junto. Correia transportadoras utilizados para transportar objetos e mercadorias. Como eu falei, isso é muito utilizado desde transporte de cargas, na parte de britagem a gente está vendo aqui, isso aqui poderia ser até um aeroporto, transporte de bagagem, de malas. Aqui é o transporte de caneca, que é muito utilizado na parte cimenteira, parte agrícola em si, né? Principais tipos de correia de transmissão são, alguns modelos a gente vai estar vendo, são as correias em perfil em V, seu formato lembra a forma da letra V, quando cortada ao meio. Correntes sincronizadoras, correias dentadas, onde os dentes das correias engrenam nos dentes das polias, sendo utilizadas em acionamento onde requer sincronismo de movimento e força. Micro V ou poli V, correia com pequenos frisos em V, que são mais compactadas que as correias em V convencionais. Correias variadoras de velocidade, correia que devido ao seu formato lembra o perfil das correias em V, porém com uma construção muito mais reforçada, sendo utilizadas em acionamentos que exigem mudanças periódicas de rotação.
A transmissão normalmente é um conjunto mecânico composto de duas ou mais polias unidas por uma ou mais correias para a realização de movimento com força de um eixo, geralmente o eixo do motor, ou a outro eixo, geralmente o eixo de máquinas. Na transmissão por polias e correias, a polia que transmite movimento força é chamada polia motora ou condutora. A polia que recebe o movimento e força é a polia movida ou conduzida. Então aí a gente vai ter a transmissão por correia plana. Essa maneira de transmissão de potência se dá por meio do atrito, que pode ser simples, quando existe somente uma polia motora e uma polia movida, como na figura abaixo aqui, ó. Polia motora e uma polia movida. Ou múltiplos quando existem polias intermediárias com diâmetros diferentes. Então a gente pode ver pelo desenho que o D1 é menor que o D2, tá? Correia plana permite ainda a transmissão entre árvores não paralelas. Você pode observar que aqui não está no mesmo plano, aqui eu estou no plano de vista frontal e aqui eu estou vendo ela de uma vista lateral, tá? Então pode ver que não está 90 graus nesse caso aqui. O que é uma polia? Parte do elemento de máquinas. As polias são peças cilíndricas movimentadas pela rotação do eixo do motor e pelas correias. Uma polia é constituída de uma coroa ou face, na qual se enrola a correia. A face é ligada a um cubo de roda mediante disco ou braços. Aqui tem alguns modelos e tipos de polias, tá? Umas gravuras sobre polias. Alguém tem alguma dúvida até agora aí na aula? Então aqui a gente vai estar vendo os tipos de polias. Formato da polia plana, segundo a norma DIN, é uma norma para tratamento de polias, 111. A superfície de contato da polia plana pode ser plana ou abaulada. A polia com superfície plana conserva melhor as correias e a polia com superfície abaulada guia melhor as correias. Então aqui a gente vai estar vendo os tipos de polias. Formato da polia plana, segundo a norma DIN, é uma norma para a polia com superfície plana conserva melhor as correias e a polia com superfície abaulada guia melhor as correias. O acabamento superficial deve ficar entre 4 e 10 milésimos de milímetros. Isso é uma tolerância, tá? Quando a velocidade da correia supera 25 metros por segundo, é necessário equilibrar a estática e dinamicamente as polias, onde é necessário um balanceamento. Aqui no caso tem uma polia plana e aqui nesse caso uma polia abaulada. Polia plana conserva melhor as correias e a polia com superfície abaulada guia melhor as correias. As polias apresentam braços a partir de 200 mm de diâmetro.
Polia plana conserva melhor as correias e a polia com superfície abaulada guia melhor as correias. As polias apresentam braços a partir de 200 mm de diâmetro. Abaixo desse valor, a coroa é ligada ao cubo por meio de discos. Nesse caso aqui, a gente pode ver um cubo e aqui é uma polia plana, tá? Um dos outros modelos que é muito utilizado são as polias trapezoidais. A polia em V recebe o nome trapezoidal porque a superfície na qual a correia se assenta apresenta a forma de trapézio ou de uma letra V. As polias trapezoidais têm que ser canaletes ou canais e são dimensionadas de acordo com o perfil padrão da correia a ser utilizada. Aqui a gente pode ver o braço e aqui numa vista frontal o disco. Observação, pessoal, todas as polias, sem exceção, devem respeitar as normas técnicas de construção e também respeitar as normas de tolerância, sempre se evitando polia com construção de tolerância zerada. Até por causa de interferência mecânica, a gente vai ficar sem alguns acertos na montagem, parte mecânica. Aqui a gente vai ver um perfil lateral básico, e aqui eu coloquei uma nomenclatura, B1 é a largura do canal, B2 é a largura da polia, o DC é diâmetro do cubo e o DA o diâmetro da polia. Todas as vezes que a gente for estar confeccionando ou trabalhando em cima de uma polia, esses valores, essas nomenclaturas devem levar muito a sério. Por essas nomenclaturas você consegue fazer alguns projetos e no caso uma manutenção, confeccionamento de uma nova peça, são os dados padrão para estar fazendo uma nova confecção no caso das polias. Aqui tem umas gravuras das polias, tá? É muito utilizada na indústria. E aí a gente vai entrar num tópico de polia sincronizadora. As polias sincronizadoras apresentam dentes ou sulcos, onde os dentes das correias sincronizadoras irão se encaixar para efetuar o sincronismo de movimento. Então aqui tem um overview dela, tem um flange, aqui a frontal, um cubo, um pescoço, e entre essa polia existe o espaço onde a correia se encaixa na polia, são os dentes. Aqui dá para ver melhor por essa gravura aqui, ó. Perfil lateral básico, aqui eu coloquei algumas nomenclaturas, largura instalada da correia, o L2 é a largura total da polia, o diâmetro do cubo ou do pescoço, diâmetro das flanges e diâmetro primitivo da polia em milímetros. Isso aqui deve ser levado muito a sério como um critério. E aqui a gente vai ver a polia de aro plano, uma vista frontal, tá? E aqui tem a polia de aro abaulado, polia escalonada de aro plano. Depois a gente vai ver a polia escalonada de aro abaulado, que é essa daqui. Polia com guia para a correia não ter deslizamento entre elas. E a polia em V simples. Polia em V múltipla, que são diversas correias para estar maior tensionamento. Paralelo a isso, sobre polias, a gente vai estar vendo tensionador ou esticador, que é uma opção usada muito na mecânica para a gente estar ganhando alguns ajustes bem específicos. Quando a relação de transmissão supera 6:1, é necessário aumentar o ângulo de abraçamento da polia menor. Para isso, usa-se o rolo tensionador ou esticador, que é acionado por uma mola ou por um peso, tá? Que é o ângulo do contato sem o tensionador direto e o ângulo do contato com o tensionador, tá? E o rolo tensionador ou esticador que a gente está utilizando na parte superior aqui. A tensão da correia pode ser controlada também pelo deslocamento do motor, sobre guias ou por sistema basculante. Sistema mecânico, principalmente acionamento de máquinas, é normal a gente encontrar o sistema basculante até para efeito melhor de manutenção, ganho de tempo e rendimento do próprio trabalho, ok?
Polias tensoras e esticadores. São polias dentadas ou lisas que não transmitem potência no acionamento e são usadas para tensionar as correias. Usadas em acionamento onde a distância entre os centros são muito pequenas ou a correia a ser utilizada é muito grande. Existem dois tipos de polias tensoras. A polia tensora interna. A polia tensora deve ter o diâmetro igual ou maior que a menor polia do acionamento. Se o acionamento for por correia em V, deve-se utilizar polia tensora em V. Se for por correia sincronizadora, usa-se polia tensora sincronizadora. Deve-se também sempre colocar a polia tensora interna no meio do acionamento para não diminuir muito o ângulo de contato da polia motora com a correia. Um dos itens que deve ser levado muito a sério, critérios, é alinhar corretamente a polia tensora para não comprometer a vida útil da correia. Então aqui a gente vai ver uma gravura de uma polia tensora interna. E aqui logo abaixo, uma vista 3D, sistemas de correia em V. Tá? Polia tensora externa. Polia tensora deve ter no mínimo diâmetro 1,5 vezes, maior do que o da menor polia do acionamento. A polia tensora deve ter a largura igual ou maior que a largura da correia. A polia tensora externa deve ser sempre lisa, pois irá trabalhar nas costas da correia, independente do tipo de correia. Colocar sempre a polia tensora externa próxima à polia motora para aumentar o ângulo de contato da polia motora com a correia. Alinhar corretamente a polia tensora para não comprometer a vida útil da correia. Então, pessoal, eu vou finalizar esse tópico aqui. A próxima aula a gente vai estar vendo a polia tensora externa. Até agora, alguma novidade, alguma dúvida sobre essa explicação?